Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano e esse é o primeiro episódio do Itaú Views em 2025. Após uma semaninha de recesso, a gente volta com a nossa programação normal aqui com episódios todas as segundas-feiras e também com os conteúdos complementares no Instagram, com os relatórios aqui do Research e da Macro no Telegram. Então convido a vocês para mais um ano nos acompanharem por aqui. E como já é tradição, o primeiro episódio do ano é sempre um bate-papo com o economista-chefe do Itaú Unibanco, Mário Mesquita. A ideia é a gente tentar discutir, a partir de um horizonte mais longo, aí, as expectativas para a economia brasileira, falar um pouquinho sobre cenário global, das pautas domésticas, falar um pouco dos principais indicadores, passando por câmbio, conjuntura política, atividade econômica, política monetária, entre outros. Então, vamos nessa. Mário, tudo bem? Bem-vindo. Tudo bem, Marcelo, é um prazer estar aqui com você e com todo mundo que se juntou a nós. Ainda há tempo de desejar um feliz 2025. Vamos lá, 2024 foi um ano intenso, né, um ano cheio de desafios, mas também com alguns aspectos positivos para a economia brasileira, tá? E 2025 vai ser também um ano com os seus desafios. Perfeito, acho que falando de desafios de 24... um dos principais assuntos que se colocam aí como um desafio do ano passado e voltam à pauta esse ano é a questão fiscal, né? Acho que para te perguntar sobre esse assunto, eu queria começar perguntando se a gente está num cenário de dominância fiscal e também entender, na sua visão, quais vão ser as estratégias do governo para tentar não só equilibrar as contas públicas, mas também diminuir um pouco as incertezas do mercado. Tá. Olha, a dominância fiscal não é um fenômeno binário, tá? Existe um contínuo, né, de situações, desde aquela em que a política monetária atua de forma tradicional, ou seja, uma elevação da taxa de juros reduz a demanda, ajuda a ancorar as expectativas, ajuda a apreciar a moeda e com isso tudo começa a trazer a inflação para baixo, tá? E o caso oposto, em que a política monetária opera de forma disfuncional, ou seja, você sobe juros, o câmbio, em vez de apreciar, ele deprecia, as expectativas sobem ainda mais, a inflação fica mais pressionada. Por quê? Porque quando você sobe juros, aumenta o risco da dívida pública eventualmente ser monetizada e você tem esses efeitos negativos, tá? A gente não vê esse segundo cenário no Brasil. Tá? A gente está, sim, há alguma perda de efetividade da política monetária por conta da situação fiscal, mas não a ponto da gente ter uma política monetária contraproducente. Então, eu não concordo com essa visão e, mais importante, o Banco Central também não concorda com essa visão. Quanto às estratégias, acho que assim, o governo tem que perseverar na implementação do arcabouço. No mundo ideal até, eu acho que se justificaria perseguir um limite de despesas inferior ao estabelecido pelo arcabouço, 1,5% ao ano em vez de 2,5%, até a gente sair dessa situação fiscal mais crítica. Mais crítica que eu digo é uma dívida pública crescendo a um ritmo de 4 pontos percentuais do PIB por ano, tá? Uma vez que isso seja reduzido para algo como 2 pontos percentuais, aí sim você poderia contemplar voltar a ter um teto de 2,5% ao ano, tá? Mas na situação emergencial, o ideal seria você ser mais ambicioso na estratégia de ajuste, tá? O Banco Central, por sua vez, tem que seguir o seu objetivo, perseguir o seu objetivo, que é a meta de inflação, levando os juros aonde for necessário e mantendo a taxa nesse patamar enquanto julgar necessário, tá? Não tem que inventar. Tá? Quanto mais complicada é a situação, é a conjuntura, pior fica você inventar e você ser criativo na gestão da política monetária. Perfeito. Falando justamente agora sobre política monetária, a gente teve no ano passado um ciclo de cortes, o mercado estimava uma taxa terminal na casa de 9%, a gente mudou a mão, teve nos últimos meses movimentos acentuados de alta, e agora o mercado já fala em algo como 15%.
Como você projeta a condução da política monetária com esses desafios que a gente já falou e sob um novo comando aí também que muda um pouco esse cenário? Olha, a última decisão do Copom do ano passado, uma decisão dura, com uma sinalização igualmente dura, que foi tomada de forma unânime, tanto a decisão quanto a sinalização contaram com o apoio de todos os membros do Copom. Então, nas primeiras reuniões do ano, pelo menos, a gente não vê a autoridade monetária desviando desse plano de voo. Ou seja, a mudança na composição do Copom não teria, pelo menos no início, um impacto tão relevante assim. Tá? Isso que a gente está vendo para a política monetária agora no início do ano. Tá? E falando um pouco, começando a falar um pouco da parte global, mas mantendo o tema de política monetária, como você acha que a gente deve ver juros nos Estados Unidos se comportando esse ano e também perspectivas econômicas para lá? Olha, a economia americana vem numa trajetória boa, crescendo bem. A gente, no último relatório do ano, a gente revisou para cima a projeção de crescimento para o ano de 2025, tá? Esperamos que a economia americana siga crescendo em torno de entre 2,5% e 3% ao ano em 25 e em 26. Tá? Isso e uma inflação ainda persistente, mercado de trabalho bastante resiliente, na nossa visão, limita o escopo para a flexibilização monetária nos Estados Unidos. Então, a gente acha que deve ficar apenas em um corte de juros no mês de março, tá? E parar por aí. Boa. Falando sobre um outro player importante, internacional, principalmente pensando em balança comercial aqui com o Brasil, como você projeta o ano para a China, se a gente pensar tanto em ritmo de crescimento, estímulos do governo, como é que a gente deve ver no começo desse ano? Tá, antes de falar de China, deixa eu completar considerações sobre os Estados Unidos. O governo Trump deve ter como prioridade agora nesse primeiro semestre a revisão da política comercial, imposição de tarifas, o estabelecimento de negociações comerciais com vários parceiros importantes dos Estados Unidos, tá? E no segundo semestre deve focar mais na política fiscal. Tá? De qualquer forma, as tarifas podem ter um impacto relativamente rápido, tá? As mudanças podem ocorrer por decisão do Poder Executivo, sem necessariamente ter anuência do Congresso. Tá? Mas o impacto mais nítido das políticas do novo governo será sentido mais para a segunda metade do ano e 2026. Né? Por que eu menciono isso? Porque eu tive em viagem à China no final do ano passado, falei com várias autoridades, falei com Banco Central, falei com economistas independentes, com empresários, e a impressão geral é que as autoridades da China vão continuar implementando estímulos graduais, incrementais, tá? E que estão esperando ter mais clareza sobre qual vai ser a política do Trump e qual vai ser o impacto dessa política sobre a economia chinesa para, aí sim, definir um novo e talvez mais intenso e amplo programa de estímulos. Tá? Essa impressão a gente colheu nessa viagem que eu mencionei e tem sido confirmada pelos fatos. Tá? Perfeito. A gente falou aqui de um novo governo Trump, de uma agenda talvez de mais protecionismo, de taxações, China nesse contexto. Eu queria aproveitar para perguntar um pouco como você projeta esse tabuleiro geopolítico que nessa equação ainda conta com conflitos no Oriente Médio, na Europa, como isso deve se comportar? Bom, completando a temática de economia chinesa, a economia deve crescer em torno de 5%. Essa tem sido a meta perseguida pelas autoridades nos últimos anos, deve continuar com esse ritmo de expansão, mas ainda com dificuldade em encontrar um novo motor de crescimento, né? Dado que as exportações vão sofrer
com um conflito tarifário, dado que o investimento, especialmente em infraestrutura urbana, já atingiu o que poderia atingir, já tem excesso até de capacidade em vários aspectos, né? Então sempre fica esse risco da atividade desapontar por essa transição incompleta pela qual passa a economia da China. Tá? O presidente Trump ele tem uma retórica por vezes agressiva, em especial na campanha eleitoral, mas ele é também muito transparente no sentido de rejeitar novos conflitos, de rejeitar mandar tropas americanas para se envolver em outros conflitos internacionais. Ao contrário, ele quer ser visto como o peacemaker, né? Como a pessoa, o líder que trouxe a paz à Europa, que trouxe a paz ao Oriente Médio. Tá? E a China pode ser um aliado importante nos Estados Unidos nesses dois projetos. Tá? Então, ao mesmo tempo que eu senti na China preocupação em relação ao governo Trump, também tem uma visão de que vai ser um governo basicamente transacional. Se a China tiver o que oferecer que for do interesse do governo americano, isso vai levar a uma aproximação, ou pelo menos evitar um distanciamento ainda maior entre essas duas potências que configuram, né, o G2 da economia mundial. Tá? E como você acha que o Brasil se posiciona nesse cenário? Como deve ser a relação com os Estados Unidos? Como deve ser a aproximação com esse bloco, talvez liderado pela China, ali a turma dos BRICS? Como é que o Brasil se posiciona? Bom, acho que o Brasil procura sempre caminhar de forma mais autônoma, né? Idealmente buscando uma equidistância em relação a esses polos, né? Sem alinhamento automático a nenhum deles e tendo boas relações, tanto quanto possível, e tendo boas relações comerciais e diplomáticas, né? E, enfim, não vejo por que o Brasil vai mudar de postura. Tá? Já houve menção a tarifas sobre os BRICS, enfim, que incluiria o Brasil, é claro. Né? O Brasil tem sido citado também como potencial alvo da política, né, da nova política comercial americana, mas eu acho que, enfim, vai ter que lidar com isso sem necessariamente se alinhar de forma automática com outro bloco. Tá? Acho que o Brasil vai continuar buscando ser, né, um trader global, né, alguém que negocia com todos os países e não alinhado automaticamente a nenhum bloco. Bom, Mário, os episódios sobre câmbio, eles sempre despertam a atenção aqui da audiência, e esse ano o tema foi bastante aquecido, né, por conta dos patamares aí que o dólar testou ao longo do ano, principalmente no final do ano. Eu queria perguntar como você projeta essa relação entre o real e o dólar, se o dólar vai continuar testando novas máximas ou se a gente deve ver um arrefecimento aí nesse começo de ano. Tá. Bom, final de ano sempre tem uma sazonalidade de saída, né, e pressiona a taxa de câmbio. E o final do ano passado ainda teve toda a questão do pacote fiscal, enfim, essa discussão que também, em certo momento, contribuiu para enfraquecer o real. Tá? Agora, o diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos, e entre Brasil e outras economias emergentes, ele tende a se ampliar consideravelmente ao longo desse ano. Tá? Com isso, a gente vê espaço para o real se fortalecer gradualmente para terminar o ano em 5,70. Tá? E permanecer, de certa forma, nesse patamar em 2026. Tá? Essa é a visão que a gente tem. O câmbio, a depreciação que aconteceu, ela implica risco para a trajetória inflacionária. O repasse cambial pode ser maior do que historicamente ele foi, por conta de desancoragem de expectativas, aquecimento da economia, percepção de que o movimento cambial não vai ser plenamente, né, revertido. Tudo isso pode gerar risco para a inflação e o Banco Central vai ter que levar isso em consideração quando ele calibrar, né, a sua política monetária ao longo do ano. Perfeito. Ao longo do ano passado, o governo reforçou muito que a economia brasileira caminhava bem, com o PIB ali na ordem de 3% ao ano, um mercado de trabalho pujante. Como você projeta a atividade econômica para esse ano? E a gente deve ver níveis parecidos ou a gente deve ver uma desaceleração? A gente vê uma
certa desaceleração, tá? Para algo como 2,2% em 2025, 2% em 2026. Desaceleração porque a gente vai ter os efeitos do aperto de política monetária que começou no ano passado e em algum momento desse ano, segundo semestre, mais para o final, eles vão começar a impactar a atividade econômica, tá? E a gente também espera menos transferências fiscais do que aconteceram em 2024, notadamente no início de 2024, tá? Então, esses são vetores de desaceleração. Por outro lado, você deve ter um agro favorável, né, pensando no lado da oferta. E esse agro favorável ele acaba gerando renda, né, acaba estimulando a economia em partes importantes do país. Né. Então a gente vê o 2,2 bem calibrado, tá, com esse risco altista derivado do agro, e diria que talvez um risco para baixo derivado da economia global. Se ela crescer menos do que a gente espera, aí o Brasil fatalmente seria também impactado. Então, pensando em contribuições para esses 2,2%, o principal deve ser o agro e o principal do lado da demanda deve ser o consumo das famílias, que é o principal componente do PIB, tá? Deve crescer entre 3% e 4% nesse ano, tá? Acima do PIB, ainda assim contribuindo, né, ainda para a expansão da economia brasileira. Tá? Acho que tem essa discussão se a economia pode ter uma recessão. A gente acha que esse risco é limitado, porque a poupança das famílias está acima da média, isso pode se tornar um colchão para sustentar o consumo, e também porque o desemprego se encontra num patamar historicamente muito baixo, que dá alento para o salário e para a renda das famílias consumidoras. Boa. Eu acho que ao longo da conversa você já foi comentando várias das nossas projeções. Acho que talvez tenha faltado só a inflação, que eu não passei, mas eu queria fazer um recap dessas projeções para a gente deixar organizado aqui para o ouvinte e perguntar também quais são os principais fatores de atenção que podem colocar em risco essas projeções. A inflação deve ficar em torno de 5%, tanto em 2025 quanto em 2026. Tá? Para esse ano, a gente vê riscos predominantemente altistas. Tá? Um deles é do repasse cambial, como eu mencionei, caso ele se materialize de forma mais intensa do que a gente está esperando. Tá? E outro é mercado de trabalho aquecido e inflação de serviços. Tá? Risco para baixo, a gente vê a normalização do abate de bovinos, tá? Que levaria a uma redução da pressão da inflação de alimentos. Tá? Em termos líquidos, né? Então a gente tem uma inflação que a gente projeta em 5%, mas com o risco de terminar o ano algo mais próximo de 5,40%, 5,5%. Tá? Perfeito. E acho que para a gente fechar, pensando em temas que o ouvinte deve estar atento, principalmente no campo político-econômico, Brasil, global, quais são as principais drivers que podem mudar os rumos aí do um pouco de todas essas projeções que a gente falou ao longo do episódio? Bom, eu acho que assim, o início do governo Trump vai ser, pelo próprio estilo de governar, né, vai ser algo que vai impactar os mercados, pelo menos nos primeiros meses do ano, até o mercado se reacostumar com o estilo Trump de gestão. Né? Então, acho que sim, no Brasil vai continuar a nossa saga fiscal. Né? Acho que a preocupação com a trajetória da dívida, a preocupação com as contas públicas, ela voltou, se intensificou ao longo do ano passado, não passou, né? Ela vai continuar aí chefiando o debate. Né? E mesmo o tema da dominância também, vez por outra, vai voltar. Né? Então eu vejo uma continuidade em relação aos temas que nos preocuparam em 2024. Perfeito, acho que a gente conseguiu trazer um bom apanhado aí do cenário macro. Já deixo o convite para a próxima segunda-feira, a gente vai tentar espelhar um pouco desse cenário para a Bolsa, em um bate-papo aqui com o Daniel Guever, que é o estrategista-chefe do Itaú BBA. E fico por aqui. Queria novamente agradecer o Mário pela participação nesse primeiro episódio de 2025. Valeu. Obrigado, Marcelo. Um prazer estar aqui com vocês.